Cianon, Centro Espiritualista Arquitetos do Novo Mundo, Canoas, Rio Grande do Sul. Atividade Estudo Ecumênico do Evangelho, Trabalhador, Dilson Boeira Borovics. O tema de hoje é as bodas de Caná, João 2, 1 a 11. 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. 2. Jesus foi convidado para o casamento, e os seus discípulos também. No terceiro dia equivale ao que hoje costumamos dizer, 2 dias depois. Isso é, depois do encontro com Filipe e Natanael, um episódio a ser contado e comentado futuramente. Os gregos, os romanos e os judeus, ao estabelecer um lapso de tempo, começavam contando o próprio dia do início. Hoje costumamos dizer 2 dias depois, sem fazermos conta do dia inicial. Assim também Jesus desencarnou na sexta-feira e ressuscitou no terceiro dia, isto é, 2 dias depois, no domingo. O casamento realizou-se na cidade de Caná de Galileia, para distingui-la de Caná de Azer, a cidade natal do discípulo recém-chegado Natanael. Caná significa cana ou caniço, a planta que nasce reta para o alto, como uma flecha que está para disparar verticalmente. De quem seria o casamento? Nenhuma indicação. Qualquer suposição jamais poderia passar além de uma mera hipótese. Entretanto, Maria se achava ali como pessoa independente, talvez como amiga da família, e não na qualidade de mãe de Jesus. Esse é que parece ter sido convidado pelo único motivo de ser seu filho, e ali aparece com seus discípulos. Então foram à festa 7 convidados: Maria, Jesus, João, André, Pedro, Filipe e Natanael, conforme João 1, 35 a 51. O motivo para não se falar sobre a presença de José, pai de Jesus, que não foi com eles, prende-se ao fato que talvez ele tivesse falecido quando da infância de Jesus, já que a última menção a ele foi na apresentação de Jesus no templo, quando ele fez 13 anos. A cerimônia do noivado era o primeiro passo essencial para o matrimônio. Durante as festas que acompanhavam os desposórios, realizadas em casa do pai da noiva, o noivo e as testemunhas escreviam e assinavam um contrato, onde se especificavam obrigações econômicas e sociais do futuro marido. Em seguida, o noivo confirmava o contrato, oferecendo à noiva um presente, que podia ser uma prenda muito modesta ou de muito valor. Se a noiva era muito jovem e era legal que o fosse a partir da puberdade, 12 anos e meio, podia esperar uns anos antes de ir para a casa do noivo e começar a vida de casados. De qualquer forma, dispunha sempre do intervalo de 12 meses para preparar o vestido e as joias, enquanto o noivo preparava a casa e a festa de bodas. A cerimônia do casamento costumava celebrar-se ao cair da tarde, quando a noiva se dirigia para a casa do noivo, em cortejo festivo, com tochas acesas. Um vestígio desse costume aparece na parábola de Jesus. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que de tochas nas mãos foram ao encontro do noivo, conforme Mateus 25:1. Previamente, tanto a noiva quanto o noivo tomavam banho, perfumavam-se com óleos aromáticos e vestiam as roupas mais finas, destinadas especialmente ao acontecimento. Os convidados também se luxavam com os melhores trajes. Com efeito, considerava-se um ultraje ir vestido incorretamente. Quando a família e todos os convidados se reuniam na casa ou no átrio, que era um pátio de entrada cercado por telhados, pelos 4 lados, porém descoberto. Aí começava o banquete da festa. Sabemos que a comida era generosamente regada com vinho. Durante a refeição, recitavam-se poesias, cantavam-se canções e ofereciam-se prenda aos recém-casados. Através do Antigo Testamento fica evidente que a celebração do casamento era uma realidade exclusivamente civil, ou seja, não era sancionada por nenhum ato religioso. Portanto, não existia uma celebração religiosa do casamento, como aquela que é realizada hoje em nossas igrejas. 3. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado.
As festas das bodas duravam uma semana, podiam durar uma semana, e os convites eram amplos. Daí, por vezes, as previsões da quantidade de comida e bebida poderiam falhar. Pelo que transparece da narrativa, Maria observou essa dificuldade em relação ao vinho, com a sua sensibilidade feminina de dona de casa. É bem provável que Jesus tenha chegado quase no fim da festa, se considerarmos o vinho estar escasseando. Ele participava das festas comemorativas na sua comunidade, não era um asceta. Ele compartilha das alegrias pessoais e coletivas. Isso indica que os cristãos devem fazer o mesmo. Era comum o vinho acabar, tendo em vista os 7 dias de festa e provavelmente um grande número de convidados. O vinho era servido livremente, e vinho bom era aquele fervido e mais adocicado. Faltar vinho afetava a reputação e a honra do hospedeiro. 4. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Com a autoridade oriunda de amiga da família, toma as providências indispensáveis para contornar a dificuldade, recorrendo a alguém que ela sabia poder remediar a situação. Avisa a Jesus que o vinho acabar e de imediato dirige-se aos serviçais. Pelo que se percebe, parece mesmo se tratar de uma pessoa da família, com uma autoridade reconhecida pelos serviçais que lhe obedecem. Consideramos a resposta de Jesus, analisando em seus pormenores. Que queres de mim? Literalmente quer dizer, que há entre mim e ti? É um semitismo bem frequentemente empregado no Antigo Testamento. Foi empregado porque Jesus não queria ainda demonstrar os seus poderes, já que não havia começado oficialmente a sua missão de peregrinação e divulgação das boas novas de Deus, o Evangelho. Mulher. A palavra mulher nada tinha de ofensivo nem de menos respeitoso entre os orientais, os gregos e os romanos, tanto quanto nada tinha de respeitoso a palavra homem. Se a semântica variou com o tempo, emprestando ao termo sentido depreciativo, culpa disso não cabe aos que a empregavam com todo respeito naqueles idos. Hoje diríamos senhora, termo desconhecido naquela época. A palavra mulher era usada como tratamento de mulher casada, em oposição a partenos, virgem, e denotava mesmo carinho e consideração. Minha hora ainda não chegou. A consideração referente a essa expressão visa salientar, segundo os intérpretes, que não havia soado o momento de Jesus iniciar a sua missão carismática na Judéia. Assim ele tinha achado ao princípio. 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Motivos para esse pedido de Maria. Ela sabia que Jesus podia realizar algum tipo de milagre e tinha uma fé inabalável no poder deles, tanto que dá ordem aos serviçais. Maria, na realidade, não interpretou a resposta anterior de Jesus como uma recusa, tanto que dá ordem aos serviçais, e ordem taxativa: obedeçam ao que ele mandar. 6. Haviam ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 metretas, que eram medidas. A metreta correspondia a um pé cúbico, dependia então do comprimento do pé. As talhas tinham, pois, de 75 a 120 litros cada uma. Notem que João sempre está a citar números de 2 a 3 metretas. As talhas eram usadas pelos convidados que lavavam as mãos para a purificação ritual, indo do cotovelo até a ponta dos dedos, de forma ritual, e por várias vezes. Além disso, podiam lavar os pés, os pratos, etc. As talhas eram feitas de pedra, porque se cria que a pedra preservava a pureza e a frieza da água, e por estar menos sujeita a impurezas. A pedra era prescrita pelas autoridades judaicas para as lavagens antes e depois das refeições. A água na região da Palestina era bastante escassa, daí o motivo de tantas talhas e também por ser um casamento com muitos convidados. 7 e 8. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. E eles as encheram até a borda.
Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. A própria atuação de Jesus contradiz a sua contrariedade, pois ele assume o comando da situação e manda encher de água as talhas de pedra, já que elas deveriam estar quase vazias, ou quase, em função da purificação dos convidados. A seguir, Jesus manda que levem o líquido delas, agora transformado em vinho, ao mestre-sala, para que seja aprovado. Certamente os servos que seguiram as ordens dele devem ter ficado espantados e boquiabertos. 9 e 10. Quando o mestre-sala aprovou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora? Mestre-sala era o chefe do cerimonial, o superintendente do banquete, cujo dever era dispor as mesas, a comida e a bebida, além de organizar a recepção. O milagre. Não se sabe quando o milagre ocorreu, se quando a água estava ainda dentro das talhas ou no percurso até a taça do mestre-sala, ou então na própria taça. Sabe-se, porém, que houve um milagre sobrenatural operado ali. Por esse milagre foi despertada a fé dos seus discípulos e dos outros, muito embora já tivessem crido nele antes. Vinho bom. O motivo para se oferecer primeiro um vinho de melhor qualidade se dava pelo fato de que no final da festa, os convidados já não poderiam criticar a qualidade, tendo em vista estarem bêbados. Aliás, não se sabe se os convidados já estavam bêbados. 11. Esse princípio dos sinais Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Milagre. Os judeus tinham um conceito de milagre bastante diferente do nosso. Todas as manifestações de Deus na natureza e na história eram para eles maravilhosas. Atribuíam a Deus todos os acontecimentos, como a derrota de um inimigo, um vento impetuoso, um rumor de passos. A própria história do povo eleito, no seu conjunto, é um milagre. A essência do milagre na Bíblia está em ele ser um sinal do poder e da misericórdia de Deus, conforme Deuteronômio 13, 2 a 6. O que importa é essa função de sinal, e não o fato de estar acima das chamadas leis da natureza. Aliás, o israelita não distinguia entre causalidade natural e ação direta de Deus. Por isso não distinguia entre sinais naturais e sobrenaturais. Também os milagres de Jesus são vistos como sinais da bondade divina, que provocam experiência de salvação e levam a crer na doutrina e na pessoa de Jesus. Os milagres são sinais do reino de Deus, que vence a Satã. Como Moisés, em Êxodo 4, 1 e 9, 27 a 31, Jesus deve realizar sinais para provar que foi enviado por Deus, pois só Deus pode dominar as leis naturais. Durante sua vida terrestre, realizará 6 deles, sendo o último a ressurreição de Lázaro, que prefigura sua própria ressurreição, o sinal por excelência. Esses sinais e muitos outros, que não são explicitamente descritos, devem provocar a fé na missão de Cristo. Mais tarde, Jesus reprovará seus interlocutores por terem necessidade de sinais para crer. Os sinais por ele feitos foram de sua iniciativa e não destinados a provocar admiração ou crença, a quem quer que fosse. Francisco Xavier, o Chico Xavier, comenta sobre esse versículo, João 2,5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto eles vos disser. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção da mãe,
é que se sente órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança, sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se estamos realmente fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Bom, por hoje encerramos. Esse texto baseou-se em grande parte no livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, na Bíblia Sagrada e na internet. Em nome do Cianon, agradecemos a oportunidade. Por gentileza, compartilhe. Muito agradecido. Convidamos você a conhecer o Cianon através de nossos canais de comunicação. Site www.centroespiritualistanon.com.br, Instagram Aviso Cianon 19, Facebook www.facebook.com/cianonoficial/, e-mail contatocianon@gmail.com, e o nosso endereço é Rua Protásio Alves 136, bairro Niterói, Canoas. Que Deus abençoe a todos os seres de todos os mundos.